Hey guys, how you doing today? Another class, of course, outra aula, obviamente. A aula de hoje vai ser sobre a aula que eu passei semana passada, que foi sobre giving directions, que é dando direções, ou how to give directions, é como dar direções, ou até como conseguir direções também, tipo, como perguntar, né, direções. Bora lá. Primeiro, para você conseguir saber a direção para algo, onde algo fica, você tem que chamar a atenção de uma pessoa, né? Geralmente, por exemplo, criando uma situação na rua. Você vê uma pessoa passando na rua ali e você vai perguntar: Hello, can you help me? Excuse me, could you help? Você vai ser educado, você vai chamar a atenção da pessoa para depois perguntar, né? Então, as formas de chamar a atenção da pessoa seria usando essas formas mais polite. Obviamente, porque você não conhece a pessoa, então você tem que ser o mais educado possível. Que seria o Hello, can you help me? Excuse me, could you help me? Beleza? Aí repitam agora. Hello, can you help me? Excuse me, could you help me? Que seria o olá ou oi, você pode me ajudar? Ou com licença, você pode me ajudar? Beleza? É a forma polite de se pedir ajuda para algo. Essa é a forma de chamar a atenção. Depois você entra na parte mais detalhada da coisa, que é pedir realmente o que você quer. Aí vem aqui, how to ask for directions, como perguntar por direções. Could you tell me how to get to the bank? Do you know where the museum is? We can't find the subway station. Is it near here? Where can we find a park near here? Beleza? Então aqui, ó. Repetindo comigo, por favor. Could you tell me how to get to the bank? Could you tell me how to get to the bank? Do you know where the museum is? Do you know where the museum is? We can't find the subway station. Is it near here? We can't find the subway station. Is it near here? Where can we find a park near here? Então, como vocês podem ver, primeiro você chamou a atenção da pessoa, depois você foi e perguntou algo mais detalhado. Então, aqui entra. Obviamente que nesses exemplos daqui de cima tem especificações. Então aqui tem um banco, aqui tem um museu, aqui tem a estação de metrô e aqui tem um parque. Começou a latir um cachorro que não estava latindo, isso é muito chato, mas tudo bem. Que seria could you tell me how to get to? Parou aqui, que seria só isso aqui. Você pode me dizer onde é tal lugar que você quer ir? Aqui está falando banco, né? Aqui. Do you know where the museum is? Essa parte aqui, você sabe onde é tal lugar? Do you know where? Parou aqui e você complementa com o lugar que você quer chegar. Beleza? We can't find the subway station. Is it near here? Aqui é diferente. Aqui você talvez até saiba onde fica a estação de metrô, mas você não está conseguindo encontrar. Então você fala We can't find the subway station. Obviamente que não é isso que talvez você esteja atrás, mas por exemplo, você vai falar We can't find tal lugar que você quer ir. É perto daqui? Is it near here? Beleza? Então, nós não conseguimos achar tal lugar. É aqui perto? Beleza? Cadê? Qual foi que eu botei aqui? Esse aqui. O can you help me, né? Can you help me? Esse cara aqui está na afirmativa e esse cara aqui está na negativa. Não esqueçam disso. Tá bem aqui, eu não vi. Where can we find a park near here? Onde nós podemos achar aqui está falando no parque, mas é qualquer lugar por aqui. Beleza? Poderia ser Where can we find a bathroom near here? Onde nós podemos achar um banheiro por aqui? Às vezes a gente precisa, né? Então, essa seria uma forma
boa de perguntar. How to ask for directions. É a mesma coisa daqui? É a mesma coisa. Essas perguntas aqui, elas são realmente mais focadas no... Tipo assim, essas aqui elas já são bem detalhadas. Mas essas aqui, elas são mais completas. Então, por exemplo, são pequenos termos que você vai usar. Então, how do I get to Main Street? How do I get to? Ele é um termo, uma expressão que a gente usa para como eu chego em tal lugar. Entende? Então, how do I get to tal lugar? Ok? Where is the closest gas station? Aqui, where is the closest? Outra expressão que significa onde é o mais perto tal lugar. Qual é o mais perto tal lugar, entendeu? Qual é o tal lugar mais perto? Desculpa, aqui às vezes eu traduzo e eu traduzo na hora aqui, olhando, tipo, meio literal, sabe? Aí não fica certinho, mas a tradução certa é essa aqui. Can you tell me where the community center is? Aqui. O termo que vocês têm que focar são nesses que eu estou botando aqui embaixo, tá bom? Isso aqui é só complemento do que a pessoa está perguntando no exemplo. Can you tell me where is the community center? Você pode me dizer onde fica o centro comunitário? Can you tell me where it is? Lugar de alguém, sei lá. Where is... I don't know. Mega. Can you tell me where is Mega? Você pode me falar onde é a Mega? Entendeu? Outro termo. I'm looking for Jane Street. I'm looking for, ele não serve somente, que ele seria o estou procurando. O looking for, ele na verdade o termo é só looking for. Ele pode ser também, por exemplo, você perdeu alguma coisa dentro de casa. Você perdeu, sei lá, seu colar. E a pessoa te pergunta, o que você está procurando? Oh, I'm looking for my necklace. Ok? So, that's looking for. Use it to estou procurando. Are you from around here? Essa aqui não tem muito a ver. Mas, por exemplo, se, sei lá, você adquire uma intimidade com a pessoa ali, você pergunta, are you around here? Are you from around here? Seria, você é de perto? Você é das redondezas? Tá bom? Na verdade, o termo desse aqui é a própria palavra, a própria frase inteira, né? Desculpa se minha voz estiver falhando, é porque, eu não sei, às vezes acontece isso. Quando eu como chiclete, né? Masco chiclete. Aqui. O que você vai precisar? São essas regrinhas, entre aspas. Por exemplo, a pessoa te pergunta, where is the gas station? Aí você fala, you take the first road, then you turn right or turn left, e tananá. Vou explicar para vocês. Go plus direction. Então, é o vá mais direção. Então, essa pessoa perguntou, onde é que fica o posto de gasolina? Vai aqui, pega a direita, desce, sobe, empina a bola. Então aqui, o go é o vai, né? Que você já, provavelmente todo mundo sabe isso. E aqui temos a direction, que seria essas partes aqui, que é o right, left, down, up and through. Bora falar de cada um deles. O right é a direita, o left é a esquerda. Até hoje eu me confundo um pouco com esses caras aqui. Assim, em questão de... eu sei o que é uma aqui. Mas, tipo assim... por exemplo... a pessoa pergunta se eu sou destro. Eu fico... O quê? Que é isso? Tá. Porque eu escrevo com a mão direita. Entendi. A pessoa fala... vira na rua direita ali. Eu viro na esquerda. Entendeu? Eu sou meio idiota. Então, right é direita. Left, esquerda. Down é baixo. É baixo de alguma coisa. Up é... em cima. Então é só vocês lembrarem do up, altas aventuras, tá bom? Esse cara aqui, o right é o oposto de left, e o left é o oposto de right. O down é o oposto de up e o up é o oposto de down. Então, para baixo e para cima, beleza? E o through ele é
ele é um termo que... Ah, tá. Eu falei pra vocês do Up... eu acho que eu falei do Up Altas Aventuras, né? Through. O Through, ele é o poder da Kitty Pryde no X-Men. She passes through the wall, por exemplo. Ela passa por dentro da parede. Então, o Through, que é esse cara aqui, tá? Tem Hzinho aqui, é por isso que ele parece meio estranho de falar. Through, tá? A língua entre os dentes. O through, ele é por dentro de alguma coisa e ele funciona com túnel, por exemplo, túneis, sabe? Ele funciona porque você passa por dentro do túnel, entendeu? Então ele só serve diretamente pro túnel. Pra ponte eu achava que servia porque você passa pela ponte, mas você passa em cima da ponte, não por dentro da ponte, né? Então é isso aqui. É isso que eu tava falando, ó. Vá, go, plus tal direção aqui. Desculpa se esse cachorro estiver atrapalhando e desculpa se a vizinha gritar aqui, tá? Porque, tipo assim, o cachorro é da vizinha e dá pra escutar daqui, é uma chatice. Ó, take plus road name. Então, take, pegue, tá? Take é o verbo pegar. Plus, mais, road name. Road é rua e name é o nome. Então, pegue mais o nome de tal rua. Então, por exemplo, a pessoa, você pergunta como é que chega em tal canto, não sei o que, e a pessoa vai te falar, pega a rua, pode ser rua, pode ser avenida também, pega a Avenida Tefé, pega a rua 7 de setembro, pega a rua Jupiá, entendeu? Então, é assim, talvez ele use números nas ruas, então pode ficar um pouco estranho para você. Então, só olhe nas placas, tá? Pelo amor de Deus, não vai se perder por aí. Turn plus right or left. Turn, ele é o verbo vire, entre aspas, porque ele também, por exemplo, tem o turn on e tem o turn off, que ele serve para desligar coisas. Então, por exemplo, tem um interruptor, é por isso que tem um on e off lá no interruptor. Aí você vai lá, turn on, você liga, turn off, você desliga. Mas aqui ele seria o vire, o verbo virar. Plus right or left. Então aqui, como ele só é para vire, você só vira para dois cantos. A não ser que seja noroeste, né? Mas não bora entrar nesse esquisito, ó. Right or left, direita e esquerda. Você só vira para esses dois lados. Você não vira down, você não vira up, você não vira through, tá? You don't turn down. Tá, o turn down, isso é uma coisa engraçada. O turn down, ele é meio que, por exemplo, os policiais, quando eles fazem... não é apreensão. Quando eles estão prendendo uma pessoa nos Estados Unidos, eles falam turn down. Que é, por exemplo, deita. Joga a arma aí, entendeu? Turn down, se rende. Se rende, essa é a palavra, turn down. Se render, tá bom? Turn up não tem, turn through também não tem. Stay on plus road name for plus distance or time. Aqui é aquela coisa mais estrada, talvez. Por exemplo, a pessoa fala, como é que eu chego no balneário, não sei das quantas. Fica na estrada aqui por tantos minutos, 15 minutos, entendeu? Então, ó, stay on, stay é o verbo ficar. On é o... Tá, bora botar a tradução dele como se fosse na, mas essa não é a tradução dele, tá? Fique na road name, tal rua, por tal distância. Esse for aqui, vou fazer um ajuste. Tá tocando um funk aqui, hein, gente? Por favor, não se empolguem. É a minha vizinhança. A vizinhança é uma coisa maravilhosa, né, gente? Sempre muito legal. Na hora que eu vou dar aula, tá, aqui. Stay on plus road name plus for distance or time. Então, fique na tal rua por tal distância ou tempo. Beleza, o cara fica aqui nessa rua por 15 km. Porra, acho que é demais, né? Mas, por exemplo, é isso. É meio que você vendo o tempo de tal lugar, tá bom? Aqui. After that, then, next, when you get to, go. E finally, tá. After that, por exemplo, o cara te falou, turn right,
you go straight ahead, then you turn right. After that, you turn left. Então, por exemplo, eu falei aqui, você vai direto, aí você vira à direita, depois disso você vira à esquerda. Então, after é depois disso, depois de você virar para tal canto, depois de você fazer tal rota, você vira, entendeu? Aqui o then. Agora que eu percebi que essa música do administrador lá do Facebook, tá, mas tudo bem, do meme. Then é o então ou aí. Então, por exemplo, you go straight ahead, then you turn right, then you turn left. Perdão. Then, ele é o aí, né? Ou pode ser o então. Então você vira, ou aí você vira, entendeu? O next, ele é o depois. Beleza, o next, ele é o depois. Mas também vocês vão ver aqui que o next, ele é o próximo também. Próximo de tal canto. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram quando vocês estão jogando videogame, que geralmente aparece videogame, né? Aparece lá, você ganhou uma luta. Aparece lá no cantinho, para você prosseguir, tá lá next, que é para você avançar, para você ir depois daquilo ali, entendeu? Então, next, ele pode ser o depois, mas ele também pode ser o próximo, nesse quesito aqui. Então, tem o after, que é depois, e tem o next, que também é depois, tá bom? Ou próximo. When you get to tananã, go tananã. Então, por exemplo, você tá lá, o cara fala bem assim, quando você chegar no posto de gasolina, você vira à direita, entendeu? Então, quando você chegar no, sei lá, na tua casa, tu entra. Não, brincando. Quando chegar na tua casa, tu vira pra esquerda, entendeu? O get, ele tem uma coisa muito engraçada que, tipo assim, ele tem várias traduções. Então o get, ele pode ser chegar, o get pode ser tenho que fazer alguma coisa, I gotta go, eu tenho que ir, sabe? Então, ele tem várias traduções. Então é isso aqui. E o finally é o finalmente, é quando você está falando do fim da viagem. Então, por exemplo, bora falar aqui, usando todos esses caras aqui. You go straight ahead, then you turn right. After that, you turn left. Then you go straight ahead. Next, you go up the hill. When you get to the gas station, you go to Amazon Theater. Finally, you get to your destination. Então, por exemplo, eu falei aqui uma coisa que eu esqueci, gente, perdão. O down e o up, eles servem para morros. Então, por exemplo, o morrinho lá, que fica perto da Mega, você sobe morrinho e você desce morrinho, né? Então é para isso que a gente usa ele. Só isso mesmo. E aqui eu usei todos, né? Eu falei, você segue direto, depois você vira direita, depois você vira esquerda, aí você segue direto de novo, depois disso você vira direita. Quando você chegar no posto de gasolina, aí você chega no seu destino. Finalmente você chega no seu destino, entendeu? Então eu usei todos esses caras aqui numa frase só, então dá pra fazer isso, tá bom? Aqui. E tem os casos que você tem que se preparar se a pessoa simplesmente não sabe? Ou se a pessoa pergunta e você simplesmente não sabe. Então você perguntou da pessoa, a pessoa fala, I'm sorry, but I don't know. Desculpa, mas eu não sei, entendeu? E segue a vida e pergunta para outra pessoa. Ou se for, por exemplo, a pessoa pergunta para você e você fala a mesma coisa, sorry, I don't know. Beleza? Outro exemplo, ask that person over there. Então, peraí, isso é meio errado. Ask that person over there. Então, por exemplo, a pessoa te perguntou, você não sabe, sorry, I don't know, mas você quer ser prestativo, você fala, ask the person over there. Então, por exemplo, você aponta para uma pessoa, pergunta para aquela pessoa logo ali, pergunte para aquela pessoa ali, entendeu? Mas essa aqui talvez ela pode soar um pouco ríspida, pode ser um pouco, como eu posso dizer, meio que sai muito seco. Se você quer ser mais polite, mais educado, aí você usa I don't know, but the person might.
Eu não sei, mas aquela pessoa talvez saiba. Entendeu? Aí você aponta a pessoa vai falar, ok, thank you very much. Beleza? E aqui está o Giving Directions para vocês notarem o que eu estava falando. Como vocês podem perceber, esse cara aqui não estava, e nem esse aqui, e nem esse aqui. Mas é porque eles são bons de demonstrar, não é bom de falar só. Esses aqui são tranquilos, né? Então, turn left é o vire à esquerda e o turn right é o vire à direita. O go straight ahead, ele é o siga direto em tal lugar. Beleza. O go past, ele entra naquele... até no passado simples. Vocês não lembram? Passado simples não. Nas horas. Vocês lembram? 1 hora, 1 hour, 15 minutes past, a quarter past 1 hour. Então, por exemplo, 1/4 passado 1 hora. Então, aqui entra outra coisa. O past é, por exemplo, you go past that store. Então, você passa daquela loja. Então, por exemplo, essa é a loja, você passa dela e você vai ver tal coisa, você vai ver tal rua, tal semáforo e tudo mais. O cross, tá, isso aqui são verbos, tá bom? O cross, ele é o verbo atravessar. You cross the street, then you go see a big banner, something like that. Você atravessa a rua e você vai ver um grande poster, um grande banner, ok? Prepositions of place. Preposições de lugar. At the corner of, next to, opposite and between. Então aqui, ó. At the corner of. Corner é uma palavra que vocês vão ver bastante em luta. Então, por exemplo, você vê uma luta, o cara tá no ringue, ele tá batendo naquele ringue de 4 cantos, tá? Tá batendo e o cara leva ele pro canto. Aí os caras estão narrando, oh my god, he put him on the corner. Ele botou ele no canto. Ou então, at the corner é no canto de alguma rua, tá bom? Então, no canto de alguma rua você vai ver uma loja, você vai ver uma escola, aí você vai saber onde é tal canto. O next to é aquilo que eu estava falando para vocês. É uma preposição, tá? O next to, ele é próximo. Então, o B is next to the A. Então, o B está próximo do A. Ok? Opposite. Opposite é ao contrário. Então, por exemplo, eu até usei esse exemplo. Tem a Mega, né? A Mega que vocês estudam, ou estudavam, não sei. Não sei se vocês continuam assistindo. A Mega, na frente da Mega tem uma loja de capinha de celular. E aquela loja está bem de frente com a Mega. Então aquela loja ela é o oposto, entre aspas, na tradução literal, ser o oposto da Mega. Ela está bem na frente da Mega, entendeu? O between, ele é entre duas coisas. O among, ele é entre mais ou duas coisas. Mais de duas coisas, entendeu? É por isso que tem aquele jogo Injustice, God Among Us. Injustiça, deuses entre nós. É um jogo da Liga da Justiça, que o Superman é do mal e tudo mais. Então, between, ele é entre apenas duas coisas, tá? Se for mais de duas coisas, aí já é among, ok? Aqui é aquilo que eu já falei, só que nós temos mais coisas aqui. Aqui tem o go straight, que também você pode usar ao invés de falar go straight ahead. Go straight vai direto. Turn right, vira direita. Turn left, vira esquerda. U-turn. U-turn, ó, o ele dá uma volta, né? Então, o U-turn, ele é uma volta que você faz mesmo, assim como tá aqui. U-turn, tá? Você vira na posição que você estava indo para frente, o cara fala U-turn, aí você vai para trás, tá bom? Go past, aquilo que eu falei, você passa. O cross, ele é atravessar, e tem o across. O across, ele parece muito com o opposite, porque o across, ele é do outro lado. Então, você atravessou e do outro lado tem tal canto, assim como no opposite. Então, se você está aqui, you have to go across here para chegar no B. Então, você está aqui, você tem que atravessar para chegar aqui no B, que fica across.
Então o B fica across the A, beleza? O next to é aquilo que eu falei, é perto. O on ou at the corner é aquilo que eu falei, que fica no canto. Take the first right. Aqui é aquilo que os caras usam no Brasil toda vez, quando você está no carro, geralmente. You take the first right. Então, por exemplo, nós temos aqui duas direitas, né? Você vai pegar a primeira direita. Se você pegar a segunda direita, você não vai chegar no seu destino. Então, o cara vai específico. You take the first right. First é primeira, tá? Take the first right. Você pega a primeira direita. At the roundabout, take the first exit. Isso aqui é um termo que a gente não usa muito, mas é bom vocês saberem. At the roundabout, take the first exit. Roundabout é um cruzamento, tá bom? Aí você pega a primeira saída. Não é um cruzamento, perdão. Roundabout, ele é uma rotatória. Aí você pega a primeira saída. Então, na rotatória você pega a primeira saída, tá? O exit, aqui que é a saída. Então é isso, eu tô passando muito assunto de vocabulário, né? Eu já notei isso, é engraçado. Mas, ó, prestem bem atenção, tá? No que vocês vão fazer. Esse foi assunto da aula passada. E é muito fácil, tá? Vocês verem esse monte de coisa assim, mas é super fácil, tá bom, gente? É isso. Beijo.